Daniel capítulo 2, versículo 16. Daniel 2:16. Diz assim: E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Aleluia. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Aleluia. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Aleluias. Somente até aí. Feche os seus olhos. Eleve o seu pensamento até a sala do trono. Pai, conforme a oração do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 16, 17 em diante, e ele na sua oração pelos Efésios, ele diz: Pai, eu oro para que o Senhor vos dê em seu espírito, o espírito de sabedoria e revelação, que esse mesmo espírito que estava ali em Daniel, que esse mesmo espírito que o apóstolo Paulo clamou, venha sobre nós, revelando o oculto e o escondido da tua palavra, e que possamos, meu Deus, mergulhar em águas mais profundas e extrair, ó Deus, as riquezas eternas do trono da graça, e que possamos, ó Deus, sair daqui, Deus, transbordando, Deus, de graça, de unção e de poder de Deus, para que seja resgatado, restaurado todas as coisas no meio do teu povo, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar. Amados irmãos, eu quero ser bem objetivo, porque eu diria que essa ministração não é para meia hora, mas para algumas horas. Essa ministração que Deus tem nos movido acerca da palavra, ela não é algo para a gente fazer em 30 minutos, 20 minutos, mas é algo muito mais profundo. Mas eu queria que você, assim como no momento que eu ministrei alguns minutos atrás, Deus quer descortinar nas nossas vidas algo muito poderoso, sabe, porque a palavra de Deus é poderosa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz,
mais cortante ou penetrante do que faca alguma de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha, irmãos, todo o segredo da vida está na palavra de Deus. Tudo que nós necessitamos para viver, não somente no passado, mas no presente e no futuro, Deus, Ele estabeleceu todas as coisas debaixo da sua autoridade, do seu governo, e Ele definiu leis espirituais. Assim como existem as leis físicas, existem as leis espirituais. E as leis espirituais já existem antes que houvesse as leis que foi dada a Moisés. Quem está comigo aí? Isso é profundo. Então mergulha comigo. Porque esse ministério, Igreja Nova Aliança, é um ministério que Deus deu sabedoria, inteligência. Cada um Deus dá uma luz, um caminho. O caminho todo é Cristo. Mas esse ministério que Deus nos deu foi entendimento da palavra, governo, sabedoria, inteligência do reino. Por quê? Para que a gente possa, irmão, executar o propósito de Deus aqui nessa terra. Porque tudo isso aqui vai passar. Amém? Você crê que tudo isso aqui vai passar? Está na Bíblia, não está? Céus e terra. Mas a minha palavra? Então é essa palavra que nós temos que ter como bússola para a nossa vida. Então aqui, Daniel, ele teve uma oportunidade. Só para você entender, eu vou fazer uma rápida introdução aqui. Os irmãos sabem da vida de Daniel, sim ou não? Daniel foi um prisioneiro, cativo, que foi levado de Jerusalém para a Babilônia. Mas por que Daniel foi levado de Jerusalém para a Babilônia como prisioneiro? Porque seus pais pecaram. E Deus levantou o profeta Jeremias para dizer: olha, eu vou destruir tudo, eu vou trazer um povo que vai arrasar com tudo, e vai levar vocês prisioneiros, se vocês não se voltarem para mim, se vocês não se voltarem e se arrependerem dos seus maus caminhos. E o profeta Jeremias, que é conhecido na Bíblia como profeta chorão, Jeremias capítulo 9, e ele diz: prover a Deus que os meus olhos fossem rios de água para chorar pelo povo. Era o profeta chorão, porque toda a palavra que Deus deu para Jeremias era só desgraça. Por quê? Porque o povo só fazia trem errado. Tudo que Deus abominou, meu irmão, naquele tempo, o povo de Israel fez, e aperfeiçoou mais ainda a maldade. E ele falou assim: ó, vocês vão perecer, seus filhos vão ser levados presos, seus filhos vão morrer, seus filhos, enfim, irmão, se você ler, eu não gosto nem de ler Jeremias muito, mas é necessário, porque o salário do pecado é a morte. E aí você pensa assim: tem gente que fala assim: se eu morrer para minha mãe faz um dia, não está nem aí, né? Porque não sabe que esse dia dura uma eternidade. Depois que a gente passa dessa vida para outra, esse dia é uma eternidade. Agora, qual o lugar onde você vai passar a sua eternidade? É algo a se pensar. Então, quando Daniel, ele teve aquela oportunidade, ele recebe uma palavra, ele recebeu um decreto de morte, porque Daniel fazia parte dos sábios da Babilônia ali. Nabucodonosor teve um sonho, e detalhe, ele mandou convocar todos os sábios e disse assim: ó, quem não me falar o meu sonho, vai morrer todo mundo. Ele não contou o sonho, ele não contou nem o sonho. Então, além de não ter contado nenhum sonho, que dirá a revelação. Então, ali, Nabucodonosor chama todos os sábios e falou o seguinte, ele editou um decreto, falou o seguinte: ó, quem não tiver a revelação do meu sonho, vou matar todos. Não era só um não, era todos. Imagina só, hein? Que situação.
Você está prisioneiro, você está fora do seu país, e agora você tem um decreto de morte, você tem um alvo nas suas costas. Sabe o que aconteceu? Daniel era um homem de Deus. E então Daniel, olha o que o texto diz. Versículo 20, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Querido, deixa eu falar a primeira coisa para você. Não importa a situação que você vive, o momento que você vive, como você está vivendo, reconheça em todos os seus caminhos que é dele a força, que é dele a sabedoria, que é do Senhor, meu irmão, todos os desígnios da terra, que é dele, tudo pertence a ele. Eu pergunto a você, naquele momento ali, no versículo 20, Daniel não tinha revelação ainda, mas ele começou a glorificar a Deus por tudo. Mesmo que ele chegasse a morrer, mesmo que ele não tivesse a revelação, ele começou a glorificar. Sabe, tem gente que espera as coisas acontecer para glorificar, mas eu digo para você, glorifica antes que a revelação vem, glorifica antes que a solução vem, porque é o Senhor, irmão, que tem poder. Então Daniel entra em adoração e começa a criar um ambiente propício à revelação. Mas não é revelaçãozinha não é revelamento não, que tem muitos profetas de Baal colocando aí revelação, que não tem nada de revelação. É algo do trono de Deus, porque através da vida de Daniel, toda uma nação não pereceu, irmãos, porque todo Israel ia perecer se não fosse pela vida de Daniel. O povo já estava prisioneiro, mas através da vida de Daniel, aqui naquele momento as portas se abriram para Daniel. Aquilo que era um problema, aquilo que era um decreto de morte, se tornou oportunidade para que Daniel se manifestasse e o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Então às vezes aquilo que a gente acha que é um decreto de morte, aquilo que a gente acha que é um problema, é a oportunidade de Deus manifestar a sua glória na sua vida. Ah não, você não entendeu. Eu vou repetir, aquilo que é problema, aquilo que é dificuldade, que você diz, não vai ter jeito, é a oportunidade que Deus quer para glorificar o nome dEle na sua vida. É nesse momento que você dá glória a Deus, você aplaude a Jesus. Compreenda, todos os sábios da Babilônia, ninguém pôde fazer nada, e eles estavam morrendo de medo, porque eles iam morrer, sabia? Nabucodonosor ia matar eles. Mas ali o que Daniel fez? Ele começa a trazer a existência e a exaltar a Deus e adorar a Deus com seus lábios, porque o louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que Daniel fez? Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ele começa a trazer a existência e trazer a memória ali quem é o verdadeiro Deus dos seus pais, o Deus que ele serve. Então, irmãos, nós temos que trazer diante da dificuldade, escute isso, diante do problema, você tem que dizer, olha, você está com enfermidade lá que os médicos não conseguem fazer nada, e eles não estão desenganados. Sabe que o meu Deus é o Deus que cura todas as coisas. O meu Deus é o Deus, o médico dos médicos. Pode não ter solução humana, mas quando você começa a declarar, foi isso que Daniel fez. Ele é o bendito o nome de Deus para todos sempre, aleluia. Porque dele é a sabedoria, dele é a força, ele muda os tempos e as estações. Ele começa a trazer à memória quem é verdadeiramente o nosso Deus. Então às vezes a gente fica amedrontado. Lembra de Davi?
Davi diante de Golias. Por 40 dias Golias enfrenta e chama alguém de Israel para o confronto e amedronta o povo, blasfema contra Deus. E aí um dia um menino, possivelmente com uns 16 anos, que era Davi, vai levar um lanche para os seus irmãos que estavam em guerra, e ele ouve o gigante afrontando o exército do Deus vivo. 1 Samuel capítulo 17. E quando ele vê todo o exército de Israel acovardado, inclusive Saul, o rei, ele olha assim, vira para os seus irmãos, vira para os soldados, olha, quem é este incircunciso aí, que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse? Davi então começa a declarar assim, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Sabe que nós precisamos ter identidade, saber quem que nós somos em Cristo. Muitos de nós, que eu falo nós no sentido amplo da palavra, perdeu sua identidade. Essa geração, estou falando de crente, estou falando de gente do mundo não. Infelizmente, boa parte dessa geração perdeu sua identidade. Sabe por quê? Porque o mundo e a igreja estão tão parecidos que fica até difícil a gente saber quem é quem, porque perdeu sua identidade. Mas não vou entrar nisso aqui agora. Mas ali, quando Davi chega diante de Golias, diz, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem aliança com Deus? Porque nós somos o que tem aliança com Deus, mas esse é incircunciso. Ou seja, Davi está dizendo, esse não tem aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus. Se nós temos aliança com Deus e ele não tem aliança com Deus, Deus está conosco. E aí Davi diz assim, eu vou, se você não for, eu vou, me deixa lutar. E aí a Bíblia nos fala, conta a história, narrada em 1 Samuel 17, que os irmãos conhecem. Tentaram colocar a roupa de Saul em Davi e não deu certo, porque era muito grande, Davi era pequeno. Ele falou assim, tira tudo, me dá só 3 pedrinhas aí, e deixa eu ir lá. E quando Davi vai até o gigante, ele diz, olha, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos a que tu tens afrontado, hoje, não amanhã, hoje mesmo dará tua cabeça nas minhas mãos. Davi, ele não estava fitado, ou ele estava ali seguro na sua força, não. Assim como Daniel sabia que a força dele não era dele, que a sabedoria não era dele, a sabedoria é de Deus. Ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Mas o mais interessante, que quando Daniel ficou sabendo, no versículo 16 diz assim, Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a quem? Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe, irmão, quando você tiver com um problema, você tem que ter algumas pessoas que oram junto com você. Aprenda isso. Deus não nos chamou para ficar sozinho, como igreja. Eu sempre tenho algumas pessoas que eu falo, me ajudem em oração, entra comigo aqui na batalha, porque está difícil. Entra nessa peleja comigo aí, me ajuda em oração.
Daniel sabia que ele podia contar com Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz: então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios na Babilônia. Então, versículo 19, foi revelado o segredo a Daniel. Numa visão de noite, Daniel louvou a Deus do céu. Então, eu já estou terminando. A resposta que nós necessitamos, ela precede de oração, de unidade. Unidade por quê? Porque quando você se une em oração para um propósito, eu já estou terminando, a resposta vem. E aquele sonho, deixa eu falar algo para você, foi providência de Deus. Porque quando você começa a mergulhar aqui, a ler o que aconteceu posteriormente a isso, a Bíblia nos diz que através daquele sonho, Daniel abriu a porta. O cativeiro babilônico começou a cair ali, sobre a vida do povo de Israel. Porque Daniel agora ali, ele é coroado, vamos dizer assim, honrado por Nabucodonosor. E depois de Nabucodonosor, ele era Daniel, que era o chefe de todos os sábios. Ele era o conselheiro maior do rei. E ele, mesmo sendo ali um prisioneiro, ele estava lá no palácio. Porque Deus tem um propósito, meus irmãos. Olha, a gente pode até estar na Babilônia, num sentido, por quê? Porque herdamos. Daniel não pecou para estar na Babilônia. Quem me compreende? Daniel não pecou para estar na Babilônia. Ele estava ali como resultado do pecado dos seus pais. Isso é uma história para outro dia. Mas o que acontece? Porque ele se colocou na brecha, Deus o exalta dentro da Babilônia. José foi a mesma coisa. José foi vendido como prisioneiro, injustamente, mas porque Deus tinha providenciado e porque ele se colocou na brecha, José se assenta no trono de governador. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Deus tem os seus desígnios. O que cabe a nós fazer, sabe o que é? É se colocar na brecha, é estar na presença de Deus, é ter pessoas, companheiros na igreja de oração. Não é ter companheiro do mundo não, que vai te dar conselho para você largar sua esposa, que vai te dar conselho para você se enveredar em maus caminhos, que vai dar conselho para você se afastar da igreja. Porque é assim que o mundo vai fazer. E nunca vem de rabo e chifre, irmão. Eu sempre falo essa expressão aqui. O diabo nunca vem de rabo e chifre. Ele vem sempre camuflado. Então nessa noite, eu gostaria que você realmente entendesse que Deus, Ele tem algo extraordinário para a nossa vida. E tudo passa pela revelação de Deus, que é a sua palavra. Através dessa revelação, que nós sabemos o propósito que Ele tem para a nossa vida, que é o reino de Deus. Amém, igreja? Eu queria que você ficasse de pé, vou orar. Como eu disse, eu poderia ficar aqui horas, mas hoje foi só uma introdução. Eu acredito que Deus vai nos dar a oportunidade de a gente aprofundar nessa palavra. Mas eu acredito também que o Senhor já falou profundamente ao seu coração. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eleve o seu pensamento agora. Pai, muitas vezes nós não compreendemos porque nós estamos vivendo um momento difícil.
Daniel estava num momento difícil. Daniel estava com um decreto de morte, estava com um alvo nas suas costas. E às vezes nós nos encontramos em situações de nossa vida que o alvo está nas nossas costas. E que se nós não nos posicionarmos, nós vamos perecer. Daniel foi para casa e contou o caso aos seus companheiros. A gente precisa ter companheiros de oração. A gente precisa de ter pessoas que nos ajudem em oração. A igreja é o lugar onde nós recarregamos as nossas baterias e oramos uns pelos outros. E aqui o Senhor derrama bênçãos. Por isso que tem muitas pessoas fracas e muitos já desviaram. Por quê? Porque deixaram a casa do Senhor, porque deixaram os amigos de oração, os intercessores, os conselheiros, e se enveredaram pelo caminho dos pecadores. Mas nessa noite que o Senhor abra os teus olhos e traga a revelação da situação onde que você se encontra, e que os teus dias possam ser mudados, porque como disse Daniel, o Senhor muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e Ele estabelece os reis. É o Senhor que opera tanto querer como efetuar. Por isso, Pai, toca na mente e nos corações nessa noite. E, ó Deus, que o Senhor restaura, meu Deus, o discernimento na vida dos teus filhos. Aqueles que se enveredam por caminho dos pecadores, ó Deus, possam voltar à luz. Aqueles, ó Deus, que estão longe, que a revelação e a sabedoria possam, meu Deus, mudar os decretos de morte, que vieram como consequência, às vezes, nem do seu pecado, mas do pecado dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, que perdura na sua vida de geração em geração, mas que há poder no sangue de Jesus para quebrar todo o mal, toda herança do mal, toda legalidade que foi estabelecida contra a tua vida, que seja anulado agora em nome de Jesus, no poder do nome que é sobre todo nome. Como ministro do Senhor, eu ministro a libertação sobre a sua vida, a cura, e que os seus olhos espirituais sejam abertos, que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e que se alguém estiver andando caminhos tortuosos, caminhos que não agradam o Senhor, possam voltar para os trilhos da salvação. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor bem forte.